Optaurio, salve todo o povo cigano, salve todo o povo do Oriente, salve a sua força, salve a minha tríade cigano Vladimir, cigana feiticeira linda e mago druidos. Aqui na força da Orgonite, transmutando a energia e abrindo o nosso campo, o nosso portal, para a gente saber do assunto de que mais precisamos. Ok? Vamos lá, transmutando a energia, entrando em conexão. O que mais precisamos? Salve sua força, povo cigano. Salve a sua força, consulente, a força do seu anjo de guarda, a força do meu anjo de guarda, em toda a conexão espiritual, sobre o aprendizado, respeitando aqui o energético dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias espirituais, que sejam aí da cavalaria dos nossos espíritos de luz, da força e da conexão positiva. Assim como existe a humanidade que tem de todo nível e de toda intenção, na parte espiritual também não é diferente. Mas nós aqui abrimos o portal, nós aqui abrimos a frequência para os nossos instrutores selecionados e permitidos pelo Cristo. Salve sua força. 7 de fogo. E uma mensagem onde está escrito: defenda suas crenças e decisões. Fique firme. Escolha suas batalhas com sabedoria. Como eu acabei de falar, existem vários tipos de seres humanos, existem vários tipos de espiritualidade e nós é que devemos abrir os portais corretos. A partir do momento que nós entramos em conexão, o que você aí da sua casa opta por assistir um vídeo de vários canais, você, apesar de estar do outro lado da tela, estar na sua casa e achar que assistir essas coisas passa a ser inofensivo para você, porque você está do outro lado e não te atinge, muito cuidado. Existem frequências, assim como nós sintonizamos a frequência de um rádio, nós também sintonizamos a frequência do que nós assistimos, tá? Sabendo disso ou não sabendo, seremos atingidos. Assim como quando você ouve uma música e ela faz uma conexão com você para te trazer uma lembrança, para te acionar uma alegria, para te acionar um estado de êxtase, para te acionar uma saudade, uma tristeza, lembrando de alguém. Também com o que você assiste, com o que você se conecta, você também está fazendo aí uma ligação. Então, por mais que você esteja aqui por uma mera curiosidade, fique consciente de que você está adentrando num local onde, se a pessoa não souber que tipo de portal ela está abrindo para ela mesma e para quem está assistindo, faz daí a grande responsabilidade de quem está do lado de cá ter essa consciência, porque muitas vezes eu estou assistindo a alguns canais e eu ouço os tarólogos, os colegas de trabalho, os oraculistas dizendo: pessoal, queria me justificar aqui porque eu estou tanto tempo sumida.
olha, eu não estava muito bem de saúde, olha, eu estava sentindo isso, eu estava sentindo aquilo. As pessoas acabam justificando. E a verdade é que nós devemos ser seres livres, onde nós não temos a obrigação de colocar vídeo todos os dias. Por quê? Porque nós dependemos da energia, do energético. E por mais que a gente se cuide, se benze, tome nosso banho, faça nossa oração de proteção, cada dia é um dia. O mundo sofre a influência da lua, a influência dos astros, como eles estão se dando naquele momento. Então nós sofremos, todo dia é um dia. Nós estamos muito coligados ao campo espiritual e do que está se vibrando naquele horário, naquela data. Os dias, os números, né? O poder dos números, do que se dá naquele ano, naquele horário, naquele dia, depende muito. Cada dia, cada horário, estamos nos conectando a um campo vibracional, a um campo de interligação. Por isso que quando você vê uma leitura ou você vai a um oraculista e ele abre as cartas para você, naquele momento está se falando algumas coisas que está batendo para você naquele dia, outras não estão batendo. E na maioria das vezes as pessoas confundem essa situação com previsão do futuro, porque muitas das vezes naquele dia, naquele momento em que está sendo feita a leitura, aquilo não bate com você, não faz o menor sentido. Mas dali 4 meses, 6 meses, aquilo faz muito sentido. Então, por isso que se dá a previsão do futuro. Quando você leu ou você viu aquele vídeo, não fez o sentido. E quando você vai abrir dali um tempo novamente, faz todo o sentido. Ele vai bater naquele momento. Para nós também não é diferente. Para mim, muitas vezes, alguma leitura que é feita para mim mesma, ela só vai fazer sentido dali a 4 meses, a 6 meses, mais estourando um ano. E é assim que acontece. É uma regra? Não. É uma coisa de você prestar atenção. Como você tem que prestar atenção de quanto em quantos anos há uma mudança significativa na sua vida. No meu caso, é sempre de 9 em 9 anos. Repare nos acontecimentos que têm ocorrido aí na sua vida e de quanto em quanto tempo que isso vem ocorrendo para você, tá? O nosso natural já é de 9 em 9 anos, há sempre mudanças significativamente radicais, assim, a ponto de mudar mesmo a nossa realidade e a nossa fragilidade humana. Correto? Correto. Então aqui também está dizendo: defenda suas crenças e decisões, fique firme, escolha as suas batalhas com sabedoria. Ou seja, aqui já está dizendo que batalhas e desenvolvimento nós teremos todos os dias. E nós teremos várias batalhas, mas aqui está falando: decida por uma crença, por qual você vai acreditar, por qual você vai enfrentar naquele campo, naquele momento, porque nós temos várias. E às vezes nós não temos mão suficiente para segurar todas as espadas para lutar aí ao mesmo tempo. Então, de vez em quando é preciso recuar em determinadas áreas da vida para que a gente possa aí desmembrar uma a uma. Carta do lobo mau, porque aqui nós estamos falando da nossa criança interior. Há grandes batalhas ocorrendo com algumas pessoas. São batalhas espirituais? São, mas o que você tem que entender é que muitas das vezes esse dragão aí que está inflamando um caos na sua vida, né? Com a força do fogo, que é a força da transformação, é muitas das vezes algo que você tem que dominar. Talvez você não possa dominar o fogo,
mas você possa dominar o causador do fogo. É ele que você tem que controlar, porque o fogo ele pode ser tanto perigoso como ele pode ser benéfico. O fogo é uma luz espiritual, é um campo, é uma força, é uma ação. E que se você perder o controle e não souber usar, ele vai se tornar perigoso para você. Não tem como você brincar com fogo e não se queimar. Mas quando você está com a sua iluminação natural, você opta por não utilizar o fogo, ou seja, você opta por não transformar, você opta pela sua segurança e o seu comodismo, o conforto. E aqui está dizendo que muitas das vezes o excesso de comodismo, ou excesso de calmaria, ou excesso de conforto, ele pode ser exatamente o caos. É um fogo invisível, que ele está queimando e você não percebe. Do que estamos falando? Estamos falando de dores, de sofrimento. É necessário haver o sofrimento para que você perceba este fogo, já que ele, sendo espiritual, ele não está perceptível aos seus olhos. Você só vai enxergar o fogo e ele só vai ser benéfico para você se você estiver na escuridão ou se você estiver no frio, porque este mesmo fogo ele se faz necessário para aquecer você e para clarear. Num breu, numa escuridão, você ter um fogo, um bastão com fogo, ele vai ser muito benéfico para você. Então ele é necessário. Só que ele, ao mesmo tempo, ele se torna perigoso, mas aqui está dizendo sobre o seguinte: se você não precisar do fogo, se você não precisar da transformação, você vai evitar ao máximo lidar com aquilo, mexer com aquilo. Então aqui a vida vem falando que ela te joga numa floresta para que você esteja sujeito aos perigos da floresta, para que você possa saber se sobressair, saber controlar. É estando no caos que você vai saber controlar o fogo que se torna perigoso para você. Mas ao mesmo tempo, a vida está causando isso para te obrigar a lidar com este fogo, para que você saiba utilizar isso a seu favor. Sete de corações. Aqui está dizendo das emoções e dos gostares que são perigosos para nós. Mas nós precisamos conviver com muitas pessoas, das quais vão ter conversas agradáveis, papos interessantes, das quais vamos estar muitas vezes em situações que estaremos solitárias na companhia dessas pessoas. E aqui vem dizendo: existem sentimentos que nós precisamos sim controlar. Não é porque é te dado todas as oportunidades com todas as pessoas que significa que você vai ter que ceder a esses sentimentos e aproveitar. Sabe quando te dão situações e você fala, eu não posso perder essa oportunidade? Se eu estiver com 7 pessoas lindas e as 7 pessoas me derem um mole aí na vida, né? Me derem uma chance. Será que eu devo aproveitar com as 7? Será que eu devo perder a oportunidade? Mas aqui está falando, lembre-se, o controle deste fogo. Porque não tem como você dizer assim, então eu vou evitar todas essas pessoas. Não tem como.
Se o seu trabalho você tem que lidar e você precisa da presença de pessoas, obviamente virão todas lindas, todas bonitas, todas com um papo interessante e tudo mais. Estamos falando da juventude, que vem bonito, que vem interessante e que é permitido, é lícito, talvez sim, talvez não, mas aqui está perguntando, será que se você for num service e lá tem várias comidas expostas, será que porque você está pagando aquilo para comer à vontade, será que você tem que se servir de todos os itens que tem ali na bancada, que tem ali para você, que está exposto ali para você? Será que é saudável isso? Será que é inteligente fazer isto? O explorador de corações, olha aí. Explorador de corações. Então aqui vem se dizendo de pessoas que está descobrindo o seu emocional. Você está olhando para si próprio através de novas experiências que você está tendo para você conhecer a si mesmo. Você está sendo deixado dentro de uma grande floresta espiritual, exposto aos perigos dessas companhias, e aqui está trazendo você para a sua consciência, para que você aprenda a lidar com o teu próprio espírito. Aqui você está sendo praticamente convidado a doutrinar o seu próprio espírito, o seu próprio fogo, que é necessário. Provavelmente você tem uma grande energia onde você atrai muitas multidões e você foi colocado com essa energia para que você tenha uma voz ativa, seja uma liderança, seja um cabeça, e que você tenha consciência que você exerce isso em algumas pessoas e que também dentre essas pessoas em outra posição, mas que também tem a capacidade de despertar isto em você. A questão aqui é, você tem que ir para isso consciente de que quando você entrar nessa floresta, você vai encontrar essas pessoas e você tem que saber separar. Porque aqui, como se diz, quando nasce uma criança entre um casal, se tem aquele amor forte pela criança, um olhar de um pai que está vendo a sua filha crescer, ele observa a feminilidade da garota, ele observa o crescimento dela, ele observa a natureza dela, que vem graciosa, que vem charmosa e que aprende a usar os seus dotes femininos, porque é da natureza dela que ela use do charme para conquistar. Mas um pai, ao olhar para a menina, ele não deve saber separar que apesar dela ter a feminilidade, a beleza, a natureza de um corpo feminino, de uma feminilidade sedutora, mas ele sendo pai, ele deve se aproveitar do momento? Ou ele vai pensar assim, não, é uma garota bonita, é feminina, então eu devo aproveitar a oportunidade. Então aqui nós estamos sendo convidados para olhar a criança alheia, o parceiro alheio, a olhar as coisas alheias e pensar que devemos ter a sabedoria de separar, porque nós estamos sendo testados, experimentados. E aquilo que você vê, que você não dá mais conta de sustentar, de bancar aí, já está na hora de você ser sincero e dispersar aquilo que não está sendo de fato respeitado por você e liberar essa pessoa para que ela encontre alguém que exerça esse respeito sobre ela. Que coisa bonita, né? Olha a sabedoria dessa espiritualidade. Um complemento caindo no colo, né?
10 de espadas. Aqui está falando de conversas interessantes, pessoas interessantes que vão estar assim caindo no seu colo. E porque está caindo no seu colo, você é convidado a impor os limites, você está sendo convidado a ser a parte adulta do processo, a parte mais séria do processo e realmente colocar na balança será que você tem que viver tudo o que vem para você? Será que você tem que pôr à prova sempre tudo? Não, a gente também deve reconhecer quando estamos sendo muito expostos, muito tentados àquilo, e se não tivermos preparado para adentrar dentro dessa floresta numa noite com responsabilidade de tomar conta de coisas que vão ser muito reluzentes aos nossos olhos, e a gente não se garante de não avançar naquele banquete, de não avançar no service-self. Se você já tem um fraco, se você não pode comer todos os alimentos e você sabe que lá vai ter tudo isso, então é aquele negócio lá que está na Bíblia: não tentai o Senhor teu Deus. Então não tente, não vacile, não dê carona para quem você não pode dar, não fique sozinho com quem você não pode ficar. Controle-se, porque recuar, cortar o mal pela raiz, recuar, também é um ato de inteligência. Que coisa mais linda, hein? Então, a tua espiritualidade está dizendo que você vai ter muitas propostas ainda e você precisa refletir sobre isso. Inclusive, ter a coragem de abrir mão de compromissos que você fez aí, recebendo aí a confiança de muitas pessoas, pessoas sendo confiada, ou coisa sendo confiada, ou dinheiro sendo confiado, ou amor sendo confiado a você e você não deu conta de honrar aí o seu compromisso. Então aqui vem dizendo para você observar a tua energia, observar quem é você nessa calada da noite, observar qual é esse fogo que você deve controlar aí, qual é essa rédea que você tem que pegar aí da sua vida. Ser claro com você, ser transparente com você e ver qual é aquilo que você não está dando conta de bancar ou de omitir aí, que você está vivendo aí. 7 de fogos. Defenda suas crenças e decisões, fique firme, escolha suas batalhas com sabedoria. Muitas vezes, escolher a batalha com sabedoria é compreender que se você está num cargo, numa liderança, numa posição, onde você tem muitos componentes ali que vão te despertar um desfrute que não é natural que você desfrute, que não é normal o seu comportamento, é para você observar. Então aqui está dizendo, procure, reconheça que você precisa até de uma ajuda aí, de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, de alguma coisa. Você está sendo convidado para você observar que algo do teu comportamento não está normal, não está condizente. Estamos indo mais além ainda, falando de pessoas que estão numa situação aí de ego e de espírito, você olhando para o seu espírito, sabendo que a sua alma precisa ser educada, domada, treinada, exercitada a entrar num fluxo de calmaria, ou então você observar
que você precisa ser até mesmo afastado de uma posição, afastado de um cargo, afastado de algo aí que não está correspondendo, está falando mais ainda de um perigo que, se você mantiver este padrão de comportamento, alguma hora isso aqui vai ser deletado aos quatro mundos, vai ser aí você exposto, inclusive numa mídia, numa notícia, em algo assim que vai ficar muito explícito aí e que pode perder mais ainda, não só o seu nome, não só o seu cargo, como pode pôr a perder aí a sua salvação espiritual mesmo, tá? Bem forte esse tipo de tiragem aqui, tá? Fica aí a reflexão, o tarô não é só para falar de amor ou coisinhas assim, mas se isso aqui saiu para alguém, é porque a espiritualidade tem um endereço certo aqui para alguém, ok? Então é isso. Optcha Oriô, salve todo o povo cigano, salve todo o povo do Oriente, salve a minha tríade de cigano Vladimir, cigana feiticeira linda e cigano e mago druidos. E até uma próxima tiragem.